queridos alunos, olá você que mais uma vez está prestigiando o nosso canal Quimicando com Kaká. Seja bem-vindo, meu querido aluno, seja bem-vinda, minha querida aluna, em mais uma super videoaula para você aqui no nosso canal. O assunto de hoje é muito bacana e para alguns alunos é um pouco assustador, principalmente aqueles aluninhos lá no primeiro ano do ensino médio, quando nós começamos a falar sobre mol, sobre massa molar, volume molar, e a gente fala sobre cálculo estequiométrico. Isso causa um certo pavor, né? Os aluninhos ficam todos apavoradinhos. Ai, professor, o que é este nome terrível, estequiometria? Aí o Kaká fala assim, não, fica tranquilo, é só cálculo químico. A gente vai fazer umas continhas aí para descobrir as quantidades de reagentes, de produtos. Basicamente é isso, gente, cálculo químico. A estequiometria que nós vamos ver hoje é a estequiometria da eletrólise. Pois é, na eletrólise nós sabemos que em um dos polos em que ocorre a redução, qual é o polo que ocorre a redução mesmo, gente? Alguém se lembra qual é o polo que ocorre a redução? É o cátodo, não é? Então lá no cátodo, quando ocorre a redução, quando ele recebe elétrons, tá? Quando ele recebe os elétrons e se reduz, ocorre a produção de um metal. Ou pode ocorrer também a produção de gás, né? Por exemplo, hidrogênio. Recebendo dois elétrons, produz o gás hidrogênio. Então, através da estequiometria da eletrólise, é possível descobrir a quantidade de metal formada, a massa do metal formada, produzida no processo, ou o volume em condições normais, temperatura e pressão, do gás que vai ser produzido neste processo. Olha só que bacana, gente. Então, a aula de hoje é sobre estequiometria da eletrólise, aspectos quantitativos da eletrólise, que é tão importante, né, no nosso dia a dia. Afinal de contas, através da eletrólise ígnea da alumina, nós produzimos o alumínio e as famosas panelas de alumínio, não é? Através da eletrólise aquosa do sal de cozinha, nós produzimos soda cáustica, uma das mais importantes bases, o hidróxido de sódio. É possível produzir ainda sódio metálico, aquele metalzinho que explode, fazendo o quê? Fazendo a eletrólise ígnea do sal de cozinha. Além de gás cloro, que pode ser produzido. Além de cobre, que nós podemos produzir a partir de uma solução de sulfato de cobre. Enfim, temos vários materiais e substâncias que são produzidas e que estão presentes no nosso dia a dia graças à eletrólise. O exemplo mais bacana de eletrólise talvez seja a que nós fazemos todo dia quando colocamos a bateria do nosso celular para carregar. É um fenômeno não espontâneo, então ali nós estamos fazendo uma eletrólise, porque nós estamos recuperando, regenerando a pilha, a bateria do celular, que vai voltar a funcionar depois que nós desligamos da tomada normalmente, tá? Porque daí a pilha é um fenômeno espontâneo. Recarregá-la é um fenômeno não espontâneo, é uma eletrólise. Tudo isso e muito mais aqui no nosso canal Quimicando com Kaká. Você já fez a sua inscrição? Ainda não? Como não fez a sua inscrição do nosso canal Quimicando com Kaká? Pois faça a sua inscrição e acompanhe as nossas atualizações semanalmente. Você também pode nos seguir aqui no @Quimicando com Kaká no Instagram. É isso mesmo. Acompanhe-nos no @Quimicando com Kaká no Instagram, ok? Pois vamos começando então esta nossa jornada pelo mundo maravilhoso do cálculo estequiométrico na eletrólise. Vem comigo, pois está começando mais uma super aula aqui no Quimicando com Kaká. Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, vamos então falar sobre aspectos quantitativos da eletrólise. Vamos falar sobre estequiometria da eletrólise. Aliás, este nome estequiometria assusta quando você ouve pela primeira vez, né?
E a primeira vez que a gente ouve a estequiometria é lá no primeiro ano do ensino médio. E aí os alunos olham para a gente e falam: nossa, professor, isso é muito difícil. Eu falo: não, fica tranquilo, é só cálculo químico, a gente vai envolver regrinha de 3, coisa muito simples. E vocês que estão aí no terceiro ensino médio, segundo ensino médio, cursinho, sabem que realmente estequiometria é uma coisa muito fácil. É só você se concentrar que consegue resolver todos os exercícios com muita tranquilidade. Vamos falar sobre a eletrólise, sobre os aspectos quantitativos da eletrólise. Falaremos então sobre a estequiometria da eletrólise, tá? Uma forma que nós temos de calcular a quantidade de material que é produzido durante o processo eletrolítico. Pois é, você vai lá desenvolver uma eletrólise, por exemplo, para produzir alumínio. É possível prever quanto de alumínio será produzido nesse processo? Sim, é possível prever. Nós podemos prever quanto de alumínio nós vamos produzir, quanto de cobre nós podemos produzir, soda cáustica, que também nós produzimos através da eletrólise aquosa do sal de cozinha, da salmoura. É possível prever a quantidade de cloro, né, o volume de cloro, a massa de cloro que nós vamos estar produzindo também no processo eletrolítico, hidrogênio, entre tantos outros materiais e substâncias que nós utilizamos no nosso dia a dia. Bom, para iniciarmos esse nosso bate-papo, vamos partir de alguns exemplos aqui. Olha só. Aqui eu coloquei íons prata, cálcio, alumínio e hidrogênio. Nós sabemos que o íon prata precisa receber um elétron para produzir um átomo de prata, que pesa 108 unidades de massa atômica. Por que ele precisa receber um elétron? Porque a carga dele é mais 1. Então, para ele passar de mais 1 a 0, ele tem que receber um elétronzinho. Assim como o Ca2+ tem que receber 2 elétrons para produzir um átomo de cálcio 0, que vai pesar 40 unidades de massa atômica. Assim como o alumínio, que é 3+, precisa receber 3 elétrons para produzir um átomo de alumínio, 27U. E 2 hidrogeninhos que estão lá dando sopa, por exemplo, em uma solução ácida, né? Eles precisam cada um receber um elétron para que esses elétrons sejam compartilhados e nós consigamos produzir aí um H2, que é uma molécula de hidrogênio, que vai pesar 2 unidades de massa atômica, beleza? Então, ó, 2H+, mais 2 elétrons, forma um H2. Ótimo! Vamos fazer um pulinho do gato aqui agora. Vamos trabalhar com o mol, ok? Se um Ag precisa de um elétron para formar um Ag0, 1 mol de Ag vai precisar de 1 mol de elétrons para produzir 1 mol de prata, que vai equivaler a 108 gramas de prata. A massa molar da prata, 108 gramas por mol. 1 mol de cálcio vai precisar de 2 mols de elétrons para produzir 1 mol de cálcio no estado metálico, ou seja, 40 gramas de cálcio. Massa molar do cálcio, 40 gramas por mol. 1 mol de Al3+, de alumínio, vai precisar de 3 mols de elétrons, né, para produzir 1 mol de Al0, alumínio no estado metálico, 27 gramas. 2 mols de íons H+, precisarão de 2 mols de elétrons para produzir 1 mol de H2. O H2 que será o gás hidrogênio, 2 gramas. Veja que o gás, em condições normais de temperatura e pressão, CNTP, olha lá, vamos nos lembrar disso, hein? Em CNTP, o volume molar de um gás é de 22,4 litros por mol. O que é CNTP mesmo? Condições normais de temperatura e pressão. Temperatura 0 graus Celsius e a pressão 1 atmosfera. Então, nessas condições, 1 mol de H2 equivale a 2 gramas ou 22,4 litros de gás hidrogênio produzido no processo. Mas por que eu contei tudo isso para vocês? Porque, veja só, Michael Faraday descobriu o seguinte: ele acabou
descobrindo que a massa obtida num processo eletrolítico é proporcional à carga elétrica aplicada neste processo. Então veja, quando você está fazendo uma eletrólise, você está aplicando uma carga elétrica ali, certo? Você está aplicando uma corrente elétrica e essa corrente ela vai ter uma carga elétrica, beleza? Esta carga é dada em Coulomb e é calculada da seguinte forma: a carga é igual à intensidade da corrente, que é dada em ampere, multiplicada pelo tempo, que é dado em segundo, Q igual a I vezes T. Se nós então descobrirmos, a partir da carga que é transportada por um elétron, a quantidade de carga que é necessária para 1 mol de elétrons, é possível, ao aplicar esta carga, determinar a massa que vai ser obtida. Como é que nós vamos fazer isso? Olha só, um elétron é sabido que tem 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então o elétron carrega aí a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons, 1 mol de elétrons, vai então transportar uma carga de 96.500 coulombs. Então, se eu aplicar uma carga de 96.500 coulombs em um processo eletrolítico, eu estou enviando para esse processo 1 mol de elétrons, ok? Então é 1 mol de elétrons cada 96.500 coulombs que eu estou aplicando no processo eletrolítico, beleza? Dessa forma, esse 96.500 coulombs, ele é chamado de 1 Faraday. Então, 1 Faraday, 96.500 coulombs, que vai ser a carga transportada por 1 mol de elétrons, beleza? Olha só que interessante, então, partindo disso. Então, se eu quiser obter 108 gramas de Ag0, eu preciso aplicar 1 Faraday, ou seja, 96.500 coulombs. Se eu quiser produzir 1 mol de Ca0, 40 gramas de Ca0, ou seja, 40 gramas de cálcio metálico, eu preciso aplicar 2 Faraday, ou seja, 2 vezes 96.500 coulombs. Se eu quiser obter 1 mol de alumínio, 27 gramas de alumínio, eu preciso aplicar 3 mols de elétron, né? A carga equivalente a 3 mols de elétrons, ou seja, 3 Faraday, 3 vezes 96.500 coulombs. Se eu quiser obter 2 gramas de hidrogênio ou 22,4 litros de hidrogênio em condições normais de temperatura e pressão, eu preciso aplicar uma carga de 2 Faraday, 2 mols de elétrons, né? 2 vezes 96.500 coulombs. Veja que a partir disso fica fácil, hein? Vamos ver alguns exemplos? Vem comigo! Pois é, galera, vem comigo! E olha só a magia das videoaulas, né? Nós sumimos por um momento e aparecemos com uma lousa totalmente diferente, já devidamente preenchida. Olha que beleza, que bacana, né? Esta é a grande vantagem das videoaulas, dando uma dinâmica e uma rapidez muito maior às nossas aulas aí. Vamos com 2 exemplos para você entender bem. Primeiro exemplo, qual a massa de Al, alumínio, 27 gramas por mol, produzida durante uma eletrólise onde aplica-se uma corrente de 20 ampere durante 1 hora, 3.600 segundos? Bom, resolução desse exercício é muito simples. Olha só, primeiramente, eu sei que 1 mol de Al3+, precisa de 3 mols de elétrons para produzir 1 mol de Al0, 27 gramas. Eu sei que a carga é igual a I vezes T, ou seja, a carga em Coulomb é igual à intensidade da corrente em ampere vezes o tempo em segundos. Desta forma, se está sendo aplicada uma corrente de 20 ampere durante 3.600 segundos, 20 vezes 3.600 vai dar a carga que está sendo aplicada nesta cuba eletrolítica, beleza? O que nós sabemos?
Se 1 mol de Al3+ precisa de 3 mols de elétrons, eu posso dizer que nós precisamos de 3 vezes 96.500 coulombs. Lembrem-se que 1 mol de elétrons transporta aí a carga de 96.500 coulombs, 1 Faraday, não é isso? Então, 3 mols de elétrons é o que eu preciso, 3 vezes 96.500 coulombs para depositar 27 gramas de alumínio. Quanto eu vou depositar de alumínio se eu aplicar uma carga de 20 vezes 3.600 coulombs, né? 20 ampere vezes 3.600 segundos, isso daqui vai dar a carga em coulomb. Fazendo esta regrinha de 3, nós temos 20 vezes 3.600 vezes 27, dividido por 3 vezes 96.500. Isso dá 6,71 gramas. Esta é a quantidade de alumínio que eu vou depositar fazendo este processo eletrolítico, né? Com a aplicação de 20 ampere durante 1 hora 3.600 segundos. Beleza? Olha só que interessante, mas Cacá, você não poderia ter descoberto aí, multiplicado 20 por 3.600 e já ter descoberto? Até poderia, mas eu vou apresentar um dispositivo prático bem bacana a partir disso tudo que eu montei aqui. Olha só, galera, 20 não é a intensidade da corrente? Então é o I. 3.600 não é o tempo? Sim. O 27 não é a massa atômica do meu elemento? Massa atômica, número de massa, nós representamos pela letrinha A. Esse 3 aqui não está significando o número de elétrons? Então vamos colocar aqui E de elétrons. E 96.500 coulombs não representam 1 Faraday? Então nós podemos deduzir uma fórmula muito bacana, que nós descobrimos aqui, o X foi a massa. Massa é igual a I vezes T vezes A sobre o número de elétrons transferidos vezes 1 Faraday. É mais ou menos assim, você chega para sua mãe, e fala para ela, mãe, o ITA é fácil, beleza? Olha aí, mãe, olha só, o ITA, olha aí, é fácil. Olha lá. Para você que vai prestar, parcial não, fácil. Olha lá. Para você que vai prestar o ITA, sabe que é muito fácil, né? Então olha aí. Mãe, ITA é fácil. Está aqui. Lembre-se desta fórmula e você vai resolver qualquer exercício de estequiometria onde ocorra depósito de uma determinada massa, ok? Uma determinada massa de um metal qualquer. Então, ó, ITA é fácil. Mãe, ITA é fácil. Massa, intensidade vezes tempo vezes a massa atômica do elemento que eu estou analisando. No caso aqui é o alumínio, 27 gramas por mol. Aqui, número de elétrons transferidos, 3 elétrons, não é isso? 3 mols de elétrons, vezes 1 Faraday, 96.500 coulombs, você chega direto, beleza? Agora vamos a um outro exemplo aqui. Qual o volume de H2 produzido em CNTP durante uma eletrólise, onde aplica-se uma corrente de 10 ampere durante 10 minutos, 600 segundos? O processo é o mesmo, gente. Vamos nos lembrar que 2H+, ao receber 2 elétrons, produz H2. Produz 22,4 litros por mol, se estiver em CNTP. Olha lá. Está dizendo em CNTP, condições normais, temperatura e pressão. Muito bem. Qual foi a carga aplicada neste processo eletrolítico? Olha aí, Q igual a I vezes T. A intensidade da corrente 10 ampere, o tempo 600 segundos. Então eu sei que são 2 elétrons transferidos aqui no processo, recebidos pelo H para produzir o H2 gasoso. Para produzir 1 mol de H2 eu preciso de 2 mols de elétrons, ou seja, 2 vezes 96.500 coulombs. Lembre que cada mol de elétron tem 96.500 coulombs. Aplicando 2 vezes 96.500 coulombs de carga, nós obtemos
1 mol ou 22,4 litros de H2. Este é o volume molar do H2. Lembre-se que o volume molar é o volume medido em CNTP, tá? De 22,4 litros, que vai representar a quantidade produzida em 1 mol. Tá? 1 mol de qualquer gás em CNTP terá 22,4 litros. 10 vezes 600, ou seja, essa carga que nós temos aqui, a carga é igual à intensidade vezes o tempo, né? Intensidade da corrente, 10 amperes vezes 600 segundos, vai nos dar quantos litros? Veja, 10 vezes 600 vezes 22,4, 2 vezes 96.500. Então aqui nós teremos 0,696 litros ou 696 ml de H2 produzido. Seguindo esse mesmo raciocínio, vamos pensar o seguinte aqui. Quero produzir um determinado volume. Volume molar, 22,4 litros. Eu só inverti, coloquei aqui na frente. Intensidade da corrente em ampere, tempo em segundo. É fácil, tá vendo? Beleza? Então, ó, você chega para sua avó e convida ela para o seguinte: vó, vamos ir trabalhar? Olha aí, tá chamando a avó para trabalhar, hein? Vó, volume, vamos, o que é esse vamos aqui, esse VM aqui? Volume molar. Vamos ir trabalhar, vó? Vamos ir trabalhar? Ela vai responder para você: é fácil. Tá? É fácil. Tá? Beleza, galera? Então, ó, vó, vamos ir trabalhar? É fácil. Vou até escrever aqui do lado, ó. Vó, vamos ir trabalhar? Ela responde embaixo: é fácil. Tá? Você está dando para ver bem, mas estou traduzindo para vocês aqui. Vó, vamos ir trabalhar? É fácil. Está aqui para você então um dispositivo prático para você descobrir o volume produzido em um dispositivo eletrolítico quando você aplica uma determinada carga aí, ok? Beleza, galera? Bom, vamos dando sequência, conhecendo um pouquinho as eletrólises que ocorrem em série. É possível fazer eletrólise com várias cubas em série? Sim, e o princípio é o mesmo. Vamos dar um exemplo bem bacana para você. Aliás, tem caído muito nos vestibulares aí, hein? Vem comigo! Pois é, galera, olha só, estamos de volta super rápido e com a lousa já pronta, hein? Para falarmos sobre eletrólise em série, que vai seguir praticamente os mesmos passos da eletrólise quando ela ocorre em uma única cuba. A diferença é que nós vamos pegar 3 cubas eletrolíticas, 4, 5, 2, não importa, e vamos ligar essas cubas em série. E vamos aplicar uma carga, né, em série que será distribuída igualmente entre estas 3 cubas. Então, é muito fácil, como você vai perceber. O processo é exatamente o mesmo. Então, olha só. Aqui nós temos uma cuba que tem uma solução de sulfato de cobre. Uma cuba que tem uma solução de cloreto de ferro 3. E uma cuba que tem uma solução de nitrato de prata. Beleza? Nós estamos aplicando uma carga elétrica, uma corrente elétrica aqui. Veja, olha só. Os elétrons estão vindo para cá, opa, estão chegando aqui. Aqui nós temos então o polo negativo e é aqui que vai ocorrer a redução. E nós temos aqui então o cátodo na eletrólise. Os elétrons vão estar saindo daqui, olha aí, certo? Chegando para cá, olha os elétrons saindo, né? Nós temos aqui o ânodo, né? Que é o polo positivo na eletrólise. Muito bem, vamos lembrar que a deposição do metal, aqui nós temos uma solução de sulfato de cobre, o metal que vai se depositar então é o cobre, vai receber 2 elétrons produzindo cobre 0 e vai se depositar aqui no cátodo, beleza?
Então o cátodo vai ficar aí com bastante cobre depositado, ok? O que vai acontecer aqui? Olha o cátodo aqui, tá ligado em série, estão vendo? Aqui é o cátodo, aqui é o ânodo. Então vai haver a deposição de ferro metálico no cátodo também. Ele vai receber 3 elétrons, depositando-se aqui então, e nós conseguimos obter esse ferro que vai ficar depositado. Aqui, nesta terceira curva, olha o cátodo, onde vai rolar a redução de novo. Quem é que vai caminhar para o cátodo aqui? O íon Ag, solução de nitrato de prata, é o Ag que vai depositar, né? Aqui é o ferro, aqui é o Ag, que vai se depositar lá, então nós obteremos a prata. Qual é a massa que vai ser aplicada? Depende da carga que eu vou aplicar. Vamos aplicar uma carga cuja intensidade da corrente é de 4 A e o tempo é de 2.412 segundos. 2.412 segundos. Esta vai ser então, olha aí, I vezes T, vai dar a carga que eu estarei aplicando aqui. Bom, vamos apelar para aquela formulazinha bem bacana? Nós temos a massa molar do cobre, 63,5 gramas por mol, 56 gramas por mol a do ferro, 108 gramas por mol a do Ag, a da prata. Então vamos ver o que isso significa. Significa que eu preciso de 2 mols de elétrons para produzir 63,5 gramas de cobre. Preciso de 3 mols de elétrons aqui para produzir 56 gramas de ferro. E preciso de 1 mol de elétrons para produzir 108 gramas de prata. Então olha lá, para produzir 1 mol de cobre, eu preciso de 2 Faraday, 2 vezes 96.500 coulombs. Para produzir 1 mol de ferro, ou seja, 56 gramas de ferro, eu preciso de 3 vezes 96.500 coulombs, 3 Faraday. Para produzir 1 mol de prata, 108 gramas de prata, eu precisarei de 1 Faraday, 96.500 coulombs. Mas será que 4 vezes 2.412 vai dar 96.500 coulombs pelo menos? Bom, a carga que der é que vai promover a deposição do material proporcionalmente. Então vamos lá, vamos lembrar daquela regrinha? Você vai contar para sua mãe o que mesmo? Que você vai prestar o ITA. Então você vai escrever, ó, mãe, ITA, olha aí, ITA é fácil, olha aí, mãe, ITA é fácil, a massa depositada será igual à intensidade da corrente em ampere vezes o tempo em segundo vezes a massa atômica do elemento, ou a massa molar do elemento lá, né, de cada um dos metais que eu estou depositando, dividido pelo número de elétrons transferidos em cada um, multiplicado por 1 Faraday, ou seja, 96.500 coulombs. Vamos ver como é que fica aqui. Olha aí. 4 vezes 2.412 vezes 63,5, que é a massa molar do cobre, dividido por 2 vezes 96.500. Vou depositar aqui 3,17 gramas de cobre. Então o que eu vou capturar aqui, o que eu vou conseguir obter aqui na deposição desse cobre 2+, no cátodo, será 3,17 gramas de cobre. Aqui no ferro, olha aí, 4 vezes 2.412 vezes 56 gramas por mol, né? A massa molar do ferro, dividido por 3 vezes 96.500 coulombs. Eu vou obter aqui 1,87 gramas de ferro que será depositado aqui no cátodo. E por último, olha a prata, a massa é igual a 4 vezes 2.412 vezes 108 gramas por mol, massa molar da prata, dividido por 1 elétron, olha, 1 elétron, vezes 96.500 coulombs, nós vamos obter 10,8 gramas de prata neste último eletrodo que está aqui nesta última cuba eletrolítica, beleza? Então assim se processa uma eletrólise em série, tá? Utilizando, é claro, esta formulazinha muito bacana para a gente calcular aí
a quantidade de carga que nós vamos ter, que vai ser dada em puro, né? Intensidade da corrente em ampere vezes o tempo em segundo, e esta mágica perfeita aqui que vai te ajudar na hora do vestibular. Mãe, Ita, é fácil! Claro que é, galera. Basta estudar, basta ir com tudo, né? Basta prestar bastante atenção, fazer bastante exercício, que qualquer vestibular fica fácil. Beleza? Vamos então agora com os nossos exercícios. 2 exercicinhos para vocês. Vem comigo! Enem 2010. A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que em um processo de recuperação de cobre puro tenha-se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2, seu SO4, durante 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 ampere. A massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente, dados, constante de Faraday, 96.500 coulombs por mol. Massa molar em gramas por mol do cobre, 63,5. Pois é, galera, é o exercício que dá pra gente usar aquela velha formulazinha, aquela que a gente discutiu durante toda a nossa aula de hoje, que é, olha aí, mãe, Ita, é fácil, é sim. Veja que o exercício fornece todas as informações, quer ver só? Olha o exercício aí. Ele fornece todas as informações que a gente precisa para realizar com perfeição a resolução desse exercício aqui. Então observa só, de quanto é a intensidade da corrente? 10 ampere. De quanto é o tempo? 3 horas, 10.800 segundos. Qual é a massa molar do cobre? 63,5. E o número de elétrons transferidos? É o cobre 2, não é? Então cobre 2 mais recebe 2 elétrons, formando cobre 0, beleza? Então eu preciso de 2 vezes 96.500 coulombs para produzir 63,5 gramas. Então olha aí, fazendo esta continha, o resultado será 35,5, olha aí, aproximadamente. Então nós teremos 35,5 gramas produzidas aqui. Basta usar esta velha formulazinha aqui do Kaká, que vai te ajudar bastante na hora do vestibular, beleza? Alternativa correta aí, letra D, ok? Confira aí no exercício, olha aí, alternativa correta, letra D, beleza, galera? Vamos com mais um? Vamos com mais um exercício bem bacana para você aqui no Quimicando com Kaká. Põe na tela aí, vamos lá! No ano de 2014, os alunos da SpaceX realizaram um experimento de eletrólise durante uma aula prática no laboratório de Química. Neste experimento, foi montado um banho eletrolítico, cujo objetivo era o depósito de cobre metálico sobre um clipe de papel, usando no banho eletrolítico uma solução aquosa, 1 mol por litro, de sulfato de cobre 2. Nesse sistema de eletrólise, por meio de uma fonte externa, foi aplicada uma corrente constante de 100 miliamperes durante 5 minutos. Após este tempo, a massa aproximada de cobre depositada sobre a superfície do clipe foi de dados. Massa molar do cobre, 64 gramas por mol. Um Faraday, 96.500 coulombs. Pois é, galera, mais um exercício bastante fácil que nós vamos resolver com vocês aí. Põe na tela aqui novamente esse exercício. E olha só que bacana, gente.
No ano de 2014, os alunos da SPSEC realizaram um experimento de eletrólise durante uma aula prática no laboratório de Química, e nesse experimento foi montado um banho eletrolítico, né, para fazer lá o processo de deposição do cobre, né? E nesse sistema de eletrólise, por meio de uma fonte externa, foi aplicada uma corrente de 100 miliamperes. Mili, olha aí. Então a gente vai multiplicar esse 100 por quanto? Por 10 a menos 3. Né? Mil, ok? Então 100 miliamperes, milésima parte, 1 miliampere é milésima parte de 1 ampere. Então nós dividimos por 1000, ok? Então 100 dividido por 1000 vai dar então em ampere para a gente, porque é importante que a gente coloque em ampere. Então olha aí, galera, aqui nós temos novamente aquela formulazinha bonita que nos ajuda bastante. Mãe, Ita é fácil. Intensidade da corrente, olha aí, 100 vezes 10 a menos 3 ampere, que equivalem a 100 miliampere. Vezes o tempo, nós temos aí o tempo de 5 minutos. 5 minutos equivalem a 300 segundos. E aí nós temos a massa molar, né, que foi simplificada, né? A massa molar do cobre é 63,5 gramas por mol. Ele colocou em 64, aproximou, né? O exercício aproximou para 64, não tem problema. Use sempre aquilo que o exercício der, aquele dado que o exercício fornecer, beleza? Então olha aí, 64 dividido por 2 vezes 96.500 coulombs. Lembre-se, nós temos o cobre 2 mais 2 elétrons vai formar cobre 0. Então, 2 elétrons transferidos, 2 vezes 96.500 coulombs, fazendo o cálculo 0,00994 e aproximadamente 0,01 grama. Tem alternativa aí? Alternativa E. Esta é a alternativa E deste exercício bacana também sobre processo eletrolítico, sobre estequiometria da eletrólise. Beleza, galera? Entenderam direitinho? Deixem suas dúvidas, deixem suas questões nos comentários abaixo do nosso vídeo. Você pode deixar também as suas sugestões, né? O que você achou do vídeo? Achou bacana? Achou legal? Quer dar uma opinião sobre o vídeo? Fique à vontade. Estamos aí abertos, porque o nosso objetivo é melhorar sempre, trazendo vídeos com mais e mais qualidade para vocês. Beleza? Vamos então encerrando esta nossa videoaula de hoje, que teve esses 2 últimos exercícios de aspectos quantitativos da eletrólise para você. Valeu, galera! Estamos chegando ao final de mais um Quimicando com Kaká, nesta aula maravilhosa sobre estequiometria da eletrólise, que foi feita especialmente para você, meu querido aluno, para você, minha querida aluna. Muito obrigado a você que nos prestigiou em mais esta super videoaula. Na próxima semana tem mais química para você. Você vai poder quimicar conosco novamente aqui no meu, no seu, no nosso canal Quimicando com Kaká.